junto, todo mundo. Nossa, adorei. Delícia. Não pode almoçar junto pessoalmente, né, professor? Mas aí, ó, todo mundo almoçando ao mesmo tempo. Pois é, 12h15 a gente marca, 12h15 todo mundo começa a comer. É. Não, Não mas aí pode não ser tem a mesma 11h30? graça. Não tem a mesma graça, professor. Não, 11h30 já Verdade. foi, né? Só se a gente voltar no tempo. 11h35. Vamos, família. E a gente voltar no tempo. A gente não pode fazer isso porque hoje, especialmente, nós vamos estudar hoje a velocidade. Né? Então A velocidade que eu bato uma pratada de macarrão. Vamos ver, depois você faz Jesus. o cálculo e envia pra gente. Deixa eu abrir aqui. Eu vou ser bem rápido, então, para a gente tentar terminar o mais rápido possível, para a gente poder almoçar. Deixa eu mostrar aqui essa telinha para vocês, tá? Como eu falei para vocês, a página, como eu mandei lá no grupo, né, do WhatsApp, a página é a página 356, tá? A gente vai ver a aula 2 da parte B do nosso material. Então, nós vamos falar sobre velocidades. Vejam o seguinte, ó. As nossas aulas, elas são assim, ó. A primeira aula da semana é falando sobre força na física e a segunda aula da semana é falando sobre velocidade, distância, aceleração, que são conceitos parecidos, né? Eles envolvem o movimento, porém não são a mesma coisa, são diferentes, tá? Então deixa eu abrir aqui o meu caderno digital aqui, página 356. Então hoje nós vamos falar sobre a velocidade, né? Como diria o Relâmpago McQueen, eu amo a velocidade, tá? Mas antes de a gente falar sobre a velocidade em si, eu quero falar um pouco sobre vetores, que é uma das coisas que eu fiquei devendo da última aula para vocês, tá? Lembre-se que a gente ficou de falar sobre vetores. Deixa eu abrir aqui, uma hora eu acho. Bom, o objetivo dessa aula, a gente vai diferenciar e caracterizar grandezas nas ciências da natureza, classificar os movimentos a partir da análise do comportamento do vetor velocidade. Então, são esses os dois objetivos básicos da nossa aula, como vocês podem ver agora na tela, tá? Quando eu achar. Achei. Então, esses são os dois objetivos. Então, a gente vai primeiro falar sobre as grandezas e depois nós vamos falar sobre o vetor velocidade. O objetivo é de, em aulas futuras, em momentos futuros, a gente consiga sempre estar associando as grandezas da ciência da natureza, especificamente da física, tá? E, além disso, a gente conseguir interpretar de maneira correta direção e sentido de vetores e, além disso, de nossos velocidade, distância, comprimento em si. Bom, vamos começar pelas grandezas da física, tá? As grandezas da física não têm a ver com as suas descobertas, mas sim com o fato de nós colocarmos variáveis em diversas coisas que nós estamos estudando, tá? Vou limpar isso aqui. Vamos lá começar com as grandezas físicas. Como vocês podem ver aqui na tela, tá? Nós temos dois quadros, grandezas e intensidade de grandezas. Tá? Primeiro, o que é uma grandeza? Grandeza são propriedades associadas a fenômenos, corpos ou substâncias que podem ser medidas com o uso de um instrumento ou determinadas por meio de uma aferição de outras grandezas. Ou seja, grandeza é propriedades diversas, tá? Em geral, nós vamos associar a essas grandezas uma variável, uma letra, para a gente poder usar fórmulas e resolver cálculos, tá? Bom, no segundo ponto, nós temos a intensidade da grandeza, que é uma coisa muito importante que nós vamos estar utilizando bastante. A intensidade da grandeza nada mais é do que o valor no qual ela foi medida, acompanhada da unidade de medida, tá bom? Então, por exemplo, a gente estava estudando força na primeira aula de física, e, por exemplo, quando a gente fala 4 newtons, F é igual a 4 newtons, ou seja, a força é 4 newtons, nós estamos dizendo que a intensidade dela é 4 unidades, e nós estamos dizendo que a unidade padrão para ela é a newtons, tá? Dentro do conceito de unidades, e isso a gente estudou lá no 8º ano, porque eu estava dando aula para vocês, pelo menos para a grande maioria da turma,
A gente aprendeu o quê? Que existe um sistema chamado de Sistema Internacional que fala do modelo padrão para todas as unidades. Em todo o conteúdo da física, eu vou estar mencionando qual é o modelo padrão. Por exemplo, em termos de força, o modelo padrão é o Newton. Em termos de distância, a unidade padrão é o metro. Em termos de velocidade, é o metro por segundo, mesmo que na prática nós utilizemos bastante quilômetros por hora. O sistema de quilômetros por hora, nós dizemos que é o sistema usual, tá? Que é o que nós usamos no dia a dia. E o modelo de sistema internacional, o modelo padrão, ele é um modelo que é utilizado principalmente no meio acadêmico, tá? Na escola e na faculdade, e também é o que é utilizado bastante nos textos científicos e nos livros, tá? Mas nada impede de você fazer a conversão. Por isso que a gente tem que aprender a fazer conversão de unidade e a gente vai aprender em todo o conteúdo novo, tá? Eu não vou tirar uma aula para falar sobre conversão de unidade, porque todo o conteúdo que for surgindo, a gente vai aprender a fazer a conversão daquela unidade em uma outra unidade do sistema internacional, que é o padrão, para o sistema usual, que muitas vezes é o que a gente utiliza no dia a dia. Exemplo, metro por segundo é o modelo padrão para velocidade, mas no dia a dia nós costumamos usar a notação de quilômetros por hora, que faz mais sentido para a gente, tá? Então vamos lá, continuando aqui a nossa aula, vou voltar aqui na apostila e vou pegar a parte de grandezas, tá? Dentro do estudo de grandezas, já que a gente aprendeu que a grandeza em si são propriedades associadas a fenômenos, corpos e, né, substâncias ou substâncias, a gente vai ver agora a questão de dois tipos de grandezas distintas, que nós denominamos grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos começar pela mais simples, que é a grandeza escalar. Uma grandeza escalar, ela é composta simplesmente de um número, positivo ou negativo, acompanhado de uma unidade que é suficiente para descrevê-la. Como exemplo de grandeza escalar, nós temos a massa de um corpo, que nós indicamos pela letra M. A massa do corpo, por exemplo, algumas pessoas têm 65 quilogramas, tá, de massa. Vejam que, no caso da massa, nós temos a intensidade, que é o número, tá? E nós temos a unidade, que é essa siglazinha que diz pra gente que o kg significa quilograma, tá? Então, a gente tem aqui o valor, né, e a unidade. Então, grandezas escalares são determinadas por um valor e uma unidade acompanhada. Outro exemplo clássico é, por exemplo, 3 horas. 3 horas é a unidade de tempo, tá? Não é a unidade padrão, o padrão tem que ser segundos, mas horas também é usual. Então, tempo igual a 3 horas, nós temos que o 3 é a intensidade da hora e a hora, H, significa a nossa unidade, tá bom? A unidade de tempo. Temos ainda as grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais são grandezas que só dizer o número não faz tanto sentido. Então, não serve só dizer o número. Por exemplo, se eu digo para você, meu carro estava a 50 km por hora. Aí você vai me perguntar assim, beleza, mas você estava indo para onde? A 50 km por hora. Por quê? Porque só dizer a velocidade do carro não faz tanto sentido, a não ser que você esteja conversando só sobre velocidades. Uma vez eu viajei a 200 km por hora. Mas mesmo assim, ainda desperta a curiosidade da pessoa em saber para onde você foi. Então, grandezas que não é só o número, faz todo sentido, nós geralmente somos levados a fazer outras indagações, como, por exemplo, de onde e o para onde, que é muito importante para a gente poder caracterizar uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial é uma grandeza que ela é simplesmente denotada por várias coisas, tá? Como, por exemplo, direção e sentido além da intensidade. Então, uma grandeza vetorial ou um vetor, que eu vou colocar aqui, uma grandeza. Vou só colocar vetorial para ser mais simples, tá? Isso aqui tá aqui escrito aqui dentro, isso que eu vou fazer agora. Então, uma grandeza vetorial
ela necessita, e isso aqui eu vou fazer em diversos conteúdos quando a gente for fazendo para explicar para vocês novamente, tá? Ela vai ter a intensidade. Lembrem-se, intensidade, ela precisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de força, tá? A grandeza força. Ela precisa da intensidade, por exemplo, 4 newtons, que acompanha a unidade, e ela precisa da direção. Quando você aplica uma força, ela possui uma direção. Você pode aplicar uma força horizontal, você pode fazer uma força vertical, ou então oblíqua, né, na diagonal. E também precisa de identificar o sentido. Por exemplo, beleza, você fez uma força horizontal, mas para a direita ou para a esquerda? Entenderam? Então tem que ter essa interpretação. Direção, sentido, sentido é santidade, quase escrevi santidade, né? Então, intensidade, que é o valor e a unidade, direção, que seria se ela é horizontal, vertical ou diagonal, né, oblíqua, e o sentido significa se ela é para a direita ou para a esquerda. Se ela é, por exemplo, direção vertical, então ela pode ser para cima ou para baixo. Direção horizontal, pode ser para a direita ou para a esquerda. Oblíquo, então você tem que ver qual é o ângulo que está associado, tá? Então tem essas informações que são importantes, e aí eu fiquei devendo da última aula para a gente conversar sobre isso. Observação, para expressar uma grandeza vetorial, escolhemos uma letra para representá-las e desenhamos em cima delas uma seta. Exemplo, quando nós estamos trabalhando com velocidade, nós vamos colocar a letra V, se ela for uma velocidade vetorial, com uma seta em cima. Se for força, geralmente nós usamos a letra F. Se for força-peso, letra P. Se for atrito, letra A. E assim sucessivamente. Todas as letras geralmente estão vinculadas ao nome daquilo que ela está relacionando. Tempo é a letra T, só que tempo é uma unidade, é uma grandeza relacionada a grandezas escalares. Então ela não possui essa setinha em cima, porque ela não é um vetor. Tempo é tempo, ele não precisa de direção nem sentido. O tempo não vai para a direita positivo e para a esquerda negativo, tá? Outras grandezas vão, como por exemplo a força. Para a direita positivo, para a esquerda negativa, tá? Mas tudo depende do ponto de referência. E aí depois a gente vai discutir essa questão da referência. Bom, como que nós representamos graficamente uma grandeza vetorial, tá? Então vamos lá. Nós vamos ver dois exemplos clássicos aqui. Vou pegar aqui o segundo exemplo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Olha só. Como o primeiro exemplo aqui, nós temos o vetor velocidade. Então, aqui nós podemos identificar que, nesse caso, nesse exemplo, ele está dizendo que a intensidade, que pode ser representada pelo módulo, igual a gente viu hoje em matemática mais cedo, tá? A gente estudou o módulo, tá bom? O que mais? Olha o Kelvin no Free Fire aí. Pessoal, liguem as câmeras de vocês, tá? A maioria está com a câmera desligada. João, Oliver, Fernanda, Maria. A minha tá desligada? Maria está desligada para mim. Kelvin, Carla. Kelvin, você tá aí, Kelvin? Próxima aula, Kelvin. Nada, tá jogando Free Fire. Tô, professor, tô. Próxima aula você entra pelo plural, tá? Eu mandei lá no grupo. Eu vou mandar de novo os vídeos ensinando como que vocês fazem o acesso via celular e via notebook do plural, tá? Para pegar o código. Se vocês não estão com o código, vocês não vão conseguir entrar. Mas aí eu ensino como vocês vão conseguir o código. Não é o código que a coordenação passa para vocês, tá? É o código que o próprio plural gera automático para vocês. Não é a escola que passa. A escola passa a senha para vocês do plural, mas não é o código do primeiro acesso, tá bom? Então, vou mandar de novo para vocês fazerem e conseguirem acessar, tá? O plural, sem as aulas, sem eu confirmar a presença de vocês. Oliver, sua câmera, Eduarda Veloso aí, ó. E Kelvin, câmera ligada, tá bom? Então, continuando aqui, para a gente poder encerrar. Eu justifiquei por eu não poder ligar a câmera só hoje. Então, veja só, nós temos aqui a velocidade, tá? Que está sendo indicada para a gente 20 km por hora, tá bom? Pode ser indicada pelo módulo, igual a gente viu que o módulo é o valor absoluto sem sinal de um número.
Vejam que ela está acompanhada do número e da unidade, tá? No caso, quilômetros por hora. A direção dessa velocidade aqui, dessa partícula, ó, é horizontal. E o sentido está para a direita. Veja que no desenho ele vai representar o sentido para a direita com a seta, tá? E a direção seria a extensão do vetor, que no caso aqui é horizontal. O que é um vetor? Gente, vetor é um segmento de reta orientado em que vai ter uma seta na sua ponta. Vai ser uma reta com uma seta na ponta, tá? Uma parte de uma reta. Então, ele pode ter em várias direções, como eu vou representá-los aqui para vocês. Ó. Que são vários exemplos de vetores, tá? Só que ele tem que ser reto, ele não pode fazer curva, tá? Isso aqui não é um vetor. Porém, para eu desenhar aqui, dificilmente eu vou conseguir desenhar uma linha reta. Mas, claro, eu posso usar os recursos do próprio programa aqui para fazer isso, sem problema nenhum. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo aqui nós temos, ó, em um corpo atua uma força vertical para cima de intensidade de 200 newtons. Então, o corpo está sendo representado aqui por esse cubo e a força vertical para cima está sendo representado aqui por esse símbolo, tá? E o valor dela, a sua intensidade, está sendo colocado aqui ao lado. Gente, uma coisa que é importante. Isso daqui, F igual a 200 newtons, tá? É diferente, tá? Não tem nada a ver com isso daqui. Isso daqui, por exemplo, ó, não pode ser escrito. Ó, isso aqui está errado. Isso daqui é um vetor e ele precisa ser feito dessa maneira aqui, ó, com essas três informações, intensidade, direção e sentido, tá? Se eu for escrever essa força F com a setinha em cima, eu não posso escrever ela igual a 200. Eu tenho que escrever ela assim, ó, F com a setinha igual ao quê? Aí eu venho aqui e faço, ó, intensidade, a intensidade dela é F igual a 200 newtons, tá? Aí eu venho aqui e coloco direção. Nesse caso, a direção é vertical. Direção. Aí, no caso aqui, é vertical. E, além disso, o sentido, nesse caso, é para cima. Ok? Alguma dúvida? Só pode colocar dessa última maneira que você acabou de colocar. Se for com a setinha. Sem a seta, você só coloca o número, tá? O número e a unidade. Com a setinha tem que ter essas três informações. Bom, essa aí foi a primeira parte que eu estava devendo para vocês. Agora vamos falar sobre a velocidade, tá? Nós não vamos calcular a velocidade ainda. A gente só vai conversar sobre a velocidade vetorial instantânea. Que é só isso aqui, ó. Bem simples. Gente, a velocidade é uma grandeza bastante importante no estudo da física, principalmente no estudo concernente à parte da física mecânica, que estuda o movimento. Então, toda vez que vamos estudar o movimento, velocidade é muito importante. E a velocidade ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela possui intensidade, seria a rapidez com que o corpo se locomove naquele instante. Ela possui direção, geralmente ela é tangente, ó, ao movimento, tá bom? Por exemplo, no movimento em linha reta, se isso aqui é um movimento em linha reta, a velocidade vai ter a mesma direção e sentido do movimento, tá bom? E o sentido, como vocês estão vendo aqui, o sentido da velocidade é o mesmo sentido do movimento, como eu acabei de citar, tá certo? Então, a velocidade é uma grandeza muito importante da física, ela é uma grandeza vetorial, a intensidade dela, ela vai caracterizar para a gente a rapidez, a variação de posição dela com relação ao tempo, ou seja, quão rápido ela está andando naquela trajetória. A direção sempre tangente à trajetória no ponto indicado, ou seja, nesse ponto aqui, por exemplo, a velocidade ela vai estar nessa direção. Nesse outro ponto aqui, ó, a velocidade vai estar nessa direção. Ela sempre está mudando de direção se o corpo fizer curva. Se o corpo estiver caminhando em linha reta, aí não há essa mudança, tá? Essa diferenciação, tá bom? Então, beleza. A gente fez essa primeira parte aqui da velocidade e vamos resolver alguns exercícios. Eu vou passar uma tarefa para vocês depois, tá?
O primeiro exercício que eu vou estar fazendo com vocês todos eles, na verdade, estarão lá na plataforma, na parte de tarefa complementar, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Professor, a Sim? parte de tarefa complementar é qual? Então, vamos lá. Novamente, eu acho que a primeira aula eu falei só sobre isso. Eu perdi umas meia hora falando sobre isso na nossa aula de matemática. Gente, vocês ganharam 1 milhão de materiais distintos. Vários. Um monte de livro. Tá? Um monte. Então, vocês ganharam formação geral. Ganharam não, vocês compraram formação geral. Pegaram também o livro de itinerários, que são oficina de física, oficina de química e matemática, fora das outras matérias também, e um caderno cheio de exercícios. Esse caderno cheio de exercícios é a tarefa mínima, complementar e as tarefas de desafio para vocês treinarem. Tá? Teoricamente, vocês teriam que treinar só a maioria deles. Só que o que eu faço? Eu deixo a mínima para vocês fazerem, valendo nota de tarefa de casa, tá? E eu deixo a complementar para eu fazer com vocês na sala de aula. Então, vocês vão fazer a mínima e eu faço a complementar com vocês. Às vezes não dá tempo de fazer tudo, porque, por exemplo, a gente falta 15 minutos mais ou menos para acabar a nossa aula. Então, não dá para fazer todas. Mas o máximo que dá, eu procuro estar fazendo com vocês. Onde que vocês encontram essa tarefa? No livro de exercício, e vocês vão encontrar o local da tarefa lá na apostila, lá no finalzinho dela. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Lá na página final de cada módulo, vocês vão encontrar tarefa mínima, ó, que é que vocês vão fazer, essas aqui, ó, 1 e 2 e 7. Só que a 1 e 2 é referente à aula anterior que a gente teve aula, e a 7 é dessa aula de hoje. Ou seja, só são 3 questões para vocês fazerem lá na tarefa mínima dentro do plural. Eu vou tentar ver se dá tempo de fazer essas aqui, ó. Opa, no caso é só fazer a questão 8, tá? E tem as desafios também que podem ser feitas, sem problema nenhum. Deixa eu entrar no plural agora. Eu vou entrar, como vocês podem ver aqui, deixa eu... Que página é essa que o senhor está mostrando agora, unidade cinemática? Final do módulo. Página 358, depois dos exercícios. Tá? E aí tem algumas atividades extras, que eu também vou fazer atividade extra, que já está aqui, faço, eu pelo menos não preciso pesquisar lá. Vou pegar a atividade extra aqui para a gente estar fazendo. Então, vamos lá. Atividade extra, página 358, tá? Página 358. É 8? 359, tá? Desse mesmo material que a gente está utilizando, tá? Da formação geral. Questão 1, da atividade extra. Suponha que a partir de uma nave muito distante, você conseguisse observar a translação da Terra ao redor do Sol. Considere ainda que nessa observação, para você, a Terra executasse um movimento circular perfeito, tá, gente? E uniforme e no sentido anti-horário, conforme vocês podem ver na imagem. Nessas condições, o vetor velocidade associado à Terra ao longo da trajetória teria quais características? Ó, velocidade não é o vetor da Terra, o vetor velocidade. Observe que a gente acabou de ver que o vetor velocidade ele é sempre tangente, deixa eu trocar a cor aqui. Ó, ele é sempre tangente à curva. Ó. Então, se a Terra estivesse nessa posição, ele teria essa direção aí. Se a Terra estivesse aqui, ó, vou fazer algumas posições para o planeta Terra, para a gente analisar o que está acontecendo com o vetor velocidade. Professor, Sim? não sei se é só para mim, mas o senhor só está transmitindo aquela tela lá, todos os cadernos. A informação geral, bienal e capa. Pronto, Aí, agora você está foi. vendo aí. Gente, página 359, tá? Eu vou mostrar para vocês o exercício extra que tem lá. Eu ia abrir o plural, aula dada, aula estudada, mas só para adiantar o serviço, a gente já está encerrando a aula, vamos fazer essa primeira questão lá do próprio caderno que a gente estava acabando de ver, que tem todo o conteúdo, tá? A formação geral, na página 359, depois que vem os exercícios básicos das aulas, que é o que eu vou passar para vocês como tarefa,
tá? Vem uma tabelinha indicando para vocês a tarefa mínima e a complementar, e depois vem alguns exercícios extras para eu estar fazendo com vocês. Então, vou fazer esse primeiro exemplo, como vocês podem ver aí na tela. Ele diz o seguinte: suponha que a partir de uma nave muito distante, você conseguisse observar a Terra girando aqui, ó, transladando ao redor do Sol. Considere que esse movimento seja um anti-horário e que ele fale que a Terra está movimentando-se num movimento circular uniforme, ó, no sentido anti-horário. Nessas condições, ele quer saber, em relação ao vetor velocidade da Terra, quais são as características dele. Então, para facilitar a nossa interpretação, eu coloquei aqui algumas posições que a Terra vai estar. Lembre-se que a gente acabou de ver no conteúdo que o vetor velocidade ele sempre é tangente à trajetória, ou seja, nessa posição da Terra ele vai ter essa direção e sentido, nessa posição ele vai ter essa direção, nessa posição ela vai estar com essa direção, o vetor velocidade, depois nesse e nesse, sempre seguindo aí o movimento de translação da Terra, tá? Nesse caso, a gente vai ver as alternativas e verificar quais são elas. A primeira diz o seguinte: a direção do vetor velocidade é constante, de acordo com esse enunciado aí, tá? Letra B, sentido horário. A gente sabe que o sentido horário é falso já, né? Porque ele vai ter o mesmo sentido do movimento da Terra, ou seja, anti-horário. Ele diz que a intensidade é constante. Diz que a direção, sentido e intensidade são constantes. Isso aqui é falso. A gente vê que ele muda diretamente de direção. Toda hora está mudando de direção. E diz que a intensidade é negativa. Falso, porque o sentido anti-horário é o positivo. Só se ele virasse para o contrário para ele ser negativo. Então, essa é a nossa interpretação. Sobra, então, letra A, direção constante, e letra C, intensidade constante do vetor velocidade da Terra, tá? Então, qual das duas vocês acham que é correta? Bom, então, para a gente não enrolar muito, a correta é a intensidade é constante, tá, pessoal? Por que a intensidade é constante? A direção, ela não é constante, porque percebam, aqui ela está na direção, por exemplo, para baixo e esquerda. Aqui ela está para baixo e direita, tá? Ou seja, a direção mudou. Ou seja, a direção não é constante. Logo, a alternativa correta é a intensidade constante. Ou seja, a velocidade em torno do Sol, nesse movimento circular uniforme, ela seria com intensidade constante, tá? Então, a alternativa correta, letra B, não, letra C de cavalo. Alguma dúvida? Professor, essa intensidade constante só é constante porque não há atrito? Não no vácuo não vai ter atrito, né? Mas é por causa do tipo de movimento que a gente vai estudar mais para frente, que ele é um movimento uniforme. Uniforme significa dizer que não há mudança no valor da velocidade, na intensidade dela. Ok? 83, deixa eu ver aqui. Acho que está certo. Acho que entendi. Deixa eu só abrir aqui um exercício extra aqui. Então vamos voltar lá. Vamos fazer agora a próxima questão, a questão 3, a 2. E aí a gente pode encerrar, tá? Encerrar a chamada, eu libero vocês para almoçar e vou estar enviando para vocês uma tarefinha. Só um minutinho que eu estou copiando aqui a imagem. Página 359 ainda, tá, gente? Por enquanto, a gente não está vendo cálculo, tá? Se fosse a apostila do ano passado, vocês estavam vendo cálculo até dizer chega, desde o início do ano. Mas essa aqui está começando diferente. Só os conceitos e desenho, né, as informações. Depois é que a gente vai fazer um monte de conta, tá? Então a primeira pergunta é assim, ó. A segunda pergunta é assim: um dos tipos de acidente mais impressionantes em corridas de automobilismo ou em estradas ocorre quando uma roda se desprende do carro, com ele ainda em movimento.
Por vezes, em razão da alta velocidade, a roda é desprendida, atravessa a pista e o alambrado, podendo atingir espectadores na plateia. Considere a situação representada abaixo. Suponha que, nesse instante, a roda dianteira, essa aqui que está sendo representada aqui, do carro à frente, que se desloca sem escorregar, se solte. Qual é a direção do movimento da roda no momento em que ela se desprende do veículo? Então, ele dá aqui algumas situações. Ela pode vir para a esquerda, né? Para a nossa esquerda ou para a direita do carro, para a nossa direita aqui, para o ponto D, para o ponto D, C e B. Né? Tem 5 direções aqui que ela tenta se desprender. Mas para resolver essa questão, a gente vai analisar o seguinte. Imagina que essa aqui é a roda. Tá? O carro, ele está fazendo essa curva aqui, ó, o carro. Mas lembre-se o seguinte, pessoal. A direção de qualquer coisa que está se movimentando, a velocidade dela tem direção tangencial à curva, né? No caso aqui, visualmente falando, eu fico em dúvida entre a C e a D. Visualmente. Eu sei que ela é tangente por conta da nossa interpretação que a gente viu no início da aula, a gente falou sobre isso. O vetor velocidade sempre tem a direção tangente ao movimento, tá? Mas visualmente eu fico meio em dúvida aqui entre C e D. Qual que vocês acham que é correto? O que seria tangente? Tangente é você, por exemplo, quando você faz curva, ao invés de você fazer a curva, você segue em linha reta naquele ponto da curva. A tangente é aquele que segue reto. Em matemática, a tangente vai ter um outro significado que a gente vai estudar na trigonometria, tá? Que você já estudou provavelmente em matemática em triângulo retângulo. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, mas aí é uma outra história. Mas aqui pra gente, a tangente é aquele vetor que ao invés de fazer a curva com o corpo, ele segue em linha reta. Qual que vocês acham que é a correta? Letra C ou letra B? Opa, D ou C, né? D. D, né? Ele vai seguir em linha reta aqui nessa direção, né? Ó. Ele vai seguir para frente do carro, tá? Não tem como, por exemplo, a roda vir para, por exemplo, para trás, não tem como ela vir para a direita. Por quê? Porque é que nem quando você está andando no carro, a pessoa freia bruscamente e o seu corpo vai para frente. Por quê? Porque a tendência é do seu corpo continuar junto com o movimento anterior, lei da inércia, tá? Que a gente vai ver no futuro. Certo? Então, pessoal, com isso, nossa aula vai chegando ao fim. Espero que todos tenham compreendido. Deixa eu interromper aqui a gravação. Vou estar enviando para vocês uma tarefinha lá na plataforma para vocês estarem fazendo, tá? Não deixem de fazer, pois ela vale parte da pontuação da nota de vocês no bimestre, tá? Fique com Deus. Um bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Bom final de semana para você. É, professor. Bom feriado. Professor, posso pedir um